Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente vai dar início à nossa aula dentro de histograma. Como vocês já conhecem, o histograma é uma ferramenta gráfica para que a gente possa demonstrar aí a dispersão dos nossos dados. Então, como definição, como um termo genérico na utilização do histograma, eu já consigo adiantar para vocês que o histograma é uma ferramenta para examinarmos a forma e dispersão dos meus dados. Claro, dependendo da forma que esse histograma, essa função aqui que nós vamos mostrar para vocês, exibir, eu consigo tirar determinadas conclusões e partir para uma análise, tirar dados também, tirar informações relevantes a partir dos meus dados, tá? Então, um primeiro ponto que eu gostaria de citar para vocês é o seguinte: o histograma ele funciona melhor quando a gente tem tamanho de amostra pequena, tamanho de amostra menor do que 20, por exemplo. Se eu pegar um tamanho de amostra maior do que 20, por exemplo, eu consigo representar melhor a minha distribuição, mas talvez um box plot seria uma melhor opção, tá? É claro, eu vou mostrar como construir um histograma utilizando as informações relevantes que nós temos aqui dentro dessa planilha, que eu também vou deixar à disposição para que vocês possam fazer o download. Mas é claro, quero que vocês testem outras ferramentas também a partir de quando nós formos aprendendo elas. Bacana? Podemos citar vários exemplos de utilização do histograma. Eu selecionei duas planilhas aqui, a gente vai dissecando essas informações ao longo do nosso conteúdo. E nesse primeiro momento, a gente vai ver como um histograma divide aí valores em diversos intervalos e acaba representando a frequência desses valores de dados em cada intervalo de barra. Tá? O histograma nada mais é do que um intervalo de barra. Se eu tiver amostras menores que 30, eu posso também utilizar um gráfico alternativo denominado gráfico de valor individual. Não quero que vocês prestem atenção nisso agora, porque a gente vai mostrar também como é a construção de um gráfico de valor individual, mas para agora, para esse cenário aqui, vamos trabalhar com um histograma. Bacana? Aonde que eu posso encontrar o meu histograma? No menu superior do Minitab, eu posso vir aqui em gráfico e clicar na opção de histograma. Perceba que o próprio Minitab já deixa habilitado o histograma, uma função bastante utilizada, então está aí em destaque logo no menu principal para que a gente possa utilizar. Clicando em histograma, novas opções vão se abrir. Bom, eu tenho aqui um documento aberto, vou voltar nesse documento para que a gente possa analisar, que me mostra, por exemplo, determinados fornecedores. Se vocês perceberem, eu tenho o fornecedor A até a linha de 100 e depois eu tenho o fornecedor B até a linha de 200, perfeito? Então eu tenho aqui 200 dados para serem analisados e, como vocês já devem ter percebido também, comparação entre fornecedor A e fornecedor B. O meu dado a ser analisado é o comprimento. Comprimento do quê? Nesse caso, a gente está analisando, por exemplo, uma empresa que fabrica peças automotivas e eu estou analisando o comprimento do pistão, a fabricação. É claro, é uma máxima, como vocês já conhecem através dos nossos conteúdos aqui da CAI, todo o processo apresenta variabilidade e então é de se esperar que um determinado comprimento de pistão possa variar também em algumas casas decimais. Ok, pessoal? Vamos lá, gráfico, histograma, e eu vou querer realizar essa comparação aí entre os meus dados. Quando eu abrir essa nova caixa de diálogo, eu tenho uma opção para selecionar como simples, com ajuste, com grupos ou com ajuste e grupos. O que eu vou fazer nesse momento? Eu vou selecionar a opção com ajuste e grupos. Qual é a diferença entre elas? Simples, eu trabalho só com um fornecedor, traduzindo para o nosso caso aqui, só com um conjunto de dados. Com ajuste, ele vai fazer ajustes nesse cenário aqui, que está sendo ilustrado, vai ajustar a uma curva normal. Com grupos, vamos supor que eu queira trabalhar com dados demográficos, eu quero saber como varia, por exemplo, o peso de determinadas pessoas na região sul e na região norte. Região sul seria um grupo, região norte seria um grupo. Outra forma de trabalhar, por sexo, por idade, separando idade mais que 30, menores que 30 anos, então a gente pode trabalhar dessa forma também e isso seria categorizado por grupos. É o nosso caso, A gente está trabalhando com o fornecedor A, fornecedor B, então eu vou selecionar a opção com grupos, mas eu quero ver o ajuste normal das minhas curvas, então eu seleciono com ajuste e grupos.
Uma nova caixa de diálogo vai se abrir, como vocês estão percebendo. Quais são as variáveis do gráfico? Primeira opção que eu devo preencher aqui para vocês. Então aqui, ó, comprimento, tá? É a minha variável porque estou analisando o comprimento do pistão na fabricação dessas peças automotivas. Depois eu tenho variáveis categóricas para agrupamento. O que eu devo colocar aqui? Quando eu falo que eu quero trabalhar com grupos, tá? Eu coloco variáveis do gráfico formando grupos, deixo habilitada aqui essa opção. As minhas variáveis categóricas serão fornecedor. Por quê? Ele vai criar um histograma para A e um histograma para B também. Como a gente não tem separados em colunas, né, essas informações, eu preciso colocar como variáveis categóricas para agrupamentos. Carlos, se você separar aqui comprimento do fornecedor A nessa coluna, comprimento do fornecedor B na outra coluna, eu não preciso então utilizar essas variáveis categóricas? Não, porque aí você já estratificou os seus dados. Dependendo da forma como você construir a sua planilha, vamos dizer que você está liberado, né, de trabalhar com essa lacuna aqui. Eu não vou clicar em nada dessas opções, tá? Essas são as opções gerais de gráficos. Eu vou clicar em OK para que a gente possa dar uma rápida interpretação, fazer uma rápida interpretação nos meus dados, tá? Vou aguardar o Minitab fazer o meu cálculo e aí eu consigo tirar informações relevantes. Por quê? Se eu olhar os pistões do fornecedor A, eles vão parecer mais curtos que os pistões do fornecedor B. Isso é indicado pela tabela. Por quê? Ó, tabela do fornecedor A, que seria essa primeira linha aqui, 599,5. Média do fornecedor B, 600,2. Carlos, não entendi absolutamente nada de como você está tirando essas informações. Eu vou alterar esse gráfico aqui para branco, tá? Vou personalizar essa cor. 2 cliques no fundo desse gráfico, a gente consegue personalizar essa cor. Vamos tornar isso aí mais claro possível. Se vocês observarem, o pico dessa minha linha tracejada e o pico dessa minha linha contínua, azul e vermelha, mostram a média do meu processo. O pico dessa linha aqui, da linha azul, está indicado como 599,548. O pico da minha linha vermelha, se nós observarmos aqui, está como 600,23. Exatamente a média do meu processo. Então, é claro, eu posso perceber, né, que o pico da minha curva me mostra a média e ambos os valores são indicados pelo resumo aqui nesse quadrado ao lado. Bacana nessa legenda aqui. Percebam que não tem nada a ver, não há relação entre a altura da minha curva com a minha média. Quanto mais deslocada à direita, a minha média é maior. Quanto mais deslocada à esquerda, a minha média é menor. É por isso que a média de A, tracejada aqui em azul, é menor do que a média de B, como vocês podem perceber. Bacana? Uma outra informação interessante que esse gráfico já nos solta é o seguinte: o desvio padrão para a amostra do fornecedor B, que seria essa amostra aqui, tracejada em vermelho, é muito maior do que a do fornecedor A. Logo, se a gente perceber também, a distribuição ajustada para o fornecedor B é mais curta e mais ampla. Bom, interpretando isso, quanto maior o meu desvio padrão, a gente sabe que por cálculo aqui dessa probabilidade, dessa curva normal, a boca da minha curva é 6 vezes o meu desvio padrão. Tá? Essa distância aqui desse ponto a esse ponto é 6 vezes o meu desvio padrão. Logo, quanto maior o meu desvio padrão, já que esse valor é padronizado, a gente não muda o tamanho dessa boca, quanto maior o meu desvio padrão, maior a boca da minha curva. Faz sentido? Se eu tenho que ajustar 100 dados ao longo dessa minha curva, se eu tenho maior desvio padrão, a boca da minha curva fica muito maior, consequentemente a altura dela baixa. Então esse é um cenário que a gente percebe nitidamente em comparação do desvio padrão. E aqui, se a gente perceber, 6 para 1,8 é aproximadamente 3 vezes maior o desvio padrão. É por isso que a boca dessa curva aqui está 3 vezes menor e a altura dela aproximadamente 3 vezes maior. Bacana, pessoal? O número de dados analisados 100 para ambos os fornecedores, a gente não precisa
ter nenhuma interpretação tão extensa ou complexa com relação a isso. Os meus dados estão distribuídos aqui abaixo na minha curva, com o meu ajuste normal, correto? E aí a gente pode tirar as seguintes informações. Nessa primeira aula eu gostaria muito que vocês observassem a média, tivessem a exata noção de que a localização é que determina a média, não a altura. Então, aonde ela vai estar localizada aqui no eixo X determina a média do meu processo, que é o pico da curva, mas não a altura dela. A altura dela só mostra a frequência, a densidade de dados que estão conglomerados, no caso, nesses valores. Bacana, pessoal? Então essas são as informações mais básicas, e interpretação de resultado com relação ao histograma. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Eu vejo vocês no próximo encontro. Até lá!